Amados, sejam bem-vindos. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia 10 de outubro. Celebramos hoje o Dia Mundial da Saúde Mental. É um dia muito importante, porque cuidar da mente também é cuidar do coração e da alma. Todos nós enfrentamos momentos de ansiedade, tristeza, preocupações, mas a palavra de Deus nos dá caminhos de esperança e cura. Vamos juntos ao longo dessa mensagem percorrer alguns trechos da Bíblia, pelo menos alguns, que nos mostram como Deus cuida da nossa mente e nos dá a sua paz, que é tão necessária. Primeira passagem, Filipenses, que eu medito todos os dias, desde que eu passei por uma depressão, todos os dias eu leio Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, você até decora, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa toda inteligência, há de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você entendeu? Tem uma tradução, uma nova tradução na linguagem de hoje, a Sagrada Maria, que diz assim: entregue suas preocupações a Deus, com ação de graças. Olha que legal. Quando você ora e agradece, aproveitando daqui a alguns dias, o Dia dos Médicos, foi feito um trabalho sobre gratidão. Pegaram uma mente, uma cabeça da pessoa, passando por uma ressonância, tem tomografia e tem ressonância, foi uma ressonância, e o que acontecia dentro do cérebro dessa pessoa? Uma pessoa que só reclama e uma pessoa que só é grata. Gente, é impressionante. Aqui só reclama, os anéis da mente da pessoa estão escuros. Isso mesmo, apagados. E a pessoa que agradece, a ressonância é tão clara, os anéis da mente da pessoa ficam iluminados. Gente, eu vi isso. É impressionante. Quem é médico, faça um teste. A experiência, a importância do agradecer. A palavra de Deus é tão clara sobre isso. Por que o povo de Israel, num trajeto eu estive lá, que faria em semanas, demorou 40 anos. Por quê? Porque esse povo começou a murmurar. Murmurar é reclamar. Quando eu reclamo, eu lanço um gatilho na minha mente, um fator desencadeante terrível, que nos leva à depressão. Quando eu aprendo a louvar e agradecer, mesmo na situação difícil, vou falar a segunda passagem agora. Jesus fala sobre isso. Tem uma outra passagem que o Senhor Jesus vai dizer em São Mateus capítulo 11, versículo 28, que ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Problemas todos nós teremos. Mas há uma outra passagem que vai me ajudar também. Eclesiástico, eu todos os dias, quando eu estava na depressão, e agora é a minha prevenção, eu leio todos os dias, Eclesiástico, capítulo 30, estou com a Bíblia aqui pertinho, mas eu não vou estar no coração. Eclesiástico 30, versículo 22, 23, 24. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do Senhor é uma fonte imensurável de santidade. Uau! Vou repetir. A alegria do Senhor, aí outra passagem, Neemias capítulo 8, versículo 10, é a nossa força. Portanto, mesmo na dor, quando eu estou com o Senhor, Ele nos dá essa alegria para superar a superação. Por isso, não sei o cansaço, não sei o que você está passando, mas Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. E nós temos um outro versículo também, no capítulo 12, diz Romanos, capítulo 12, versículo 2, não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, a mente precisa ser renovada. Mas, vou usar uma comparação. Você não vai guardar algo podre numa geladeira. Não é verdade? Você tem um produto, você vai guardar na geladeira para conservar. Agora, usando essa comparação, essa metáfora, o que nós estamos consumindo? O que nós estamos colocando na geladeira, que é a nossa mente? São coisas boas? Ou só más notícias? Um outro dado importante. Aqui é neurociência, mas
com a psicologia. Uma grande, renomada psicóloga, ela fala sobre isso. Toda vez que você se expõe, preste bem atenção, 5 minutos, isso mesmo, a uma má notícia, você vai bombar a dopamina. Isso vai fazer com que a sua resistência imunológica caia por 5 horas. Vou repetir. Isso aqui é estudo científico, tá? 5 horas, se você 5 minutos de exposição de uma má notícia, derruba a sua resistência imunológica por 5 horas. Portanto, saúde mental é mais do que nunca necessário. E eu tenho um cartão que eu postei um dia na rede social, que ele é muito forte. Se você não cuidar do seu corpo, uma hora ele vai te cobrar. Eu sou causa viva disso, prova viva disso. Repito, se você não se cuidar, uma hora teu corpo vai te cobrar. Por isso, cuide-se, exercite-se fisicamente. Quem vos fala é o professor de educação física e eu precisei entender isso. Segundo, exercite a sua mente. E como? E aqui está um exercício. São Paulo fala em Timóteo. São Timóteo, ele diz assim: se o exercício físico é bom para a saúde, muito maior a piedade. Então eu termino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falando sobre saúde mental, você se comunica com Deus? Padre, eu queria que tanto Deus me instruísse. Eu queria tanto uma orientação de Deus. Pega a Bíblia, leia a palavra. Uma das coisas que eu me apaixonei pela palavra de Deus, quando eu compreendi, eu amo o grego koiné é o original. Quando eu compreendi a palavra, o sentido de rema, por isso que meus primeiros livros eu sempre gosto de usar ágape em grego, tá? Rema e filia. Aliás, desculpa, logos e rema. Mesmo sentido, palavra. Logos e rema. Só que logos, você já leu livros, né? Quando você lê um livro, como qualquer livro, é um logos, portanto é a palavra. Rema, em grego, significa aquela palavra fala com você. A Bíblia tem esse poder, ela é viva. Ela é o logos que se transforma em rema. Quantas vezes, em momentos difíceis da minha vida, eu abro a palavra em oração e aquele versículo fala com a minha alma. Isso é rema. Então, Deus faz com que aquela palavra, vou dar um exemplo para vocês. Em Josué, um dia estava muito triste. Josué, capítulo 1, desanimado. E aí, versículo 9, se me falha a memória, diz assim, Deus falou para Josué: coragem, não fique desanimado. Eu estou com você. Vá para frente. Então, são momentos em que você lê a palavra e Deus nos orienta. Então, Senhor, nessa oração, que tenhamos zelo pela oração. E que essa oração nos leve a ter equilíbrio e sanidade, paz mental, paz interior, uma confiança absoluta em Ti, Senhor, é que eu peço agora, e um equilíbrio. Repito, equilíbrio. No mundo que as pessoas estão sendo tão sabotadas com maus pensamentos, santos pensamentos tenhamos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, o tripé. Cuide-se, tome conta do seu corpo, exercite-se. Isso não é vaidade, não é por estética, é por necessidade e por uma longevidade com qualidade. Não esqueça de cuidar da sua mente. Juízo com as redes sociais. Não tenho nada contra, mas prudência. Uma faca na mão de um médico, salva. Uma faca na mão de um assassino, misericórdia. Mas uma faca na mão de uma criança pode se machucar. Pense nisso, é uma comparação. Rede social, cuidado com as comparações que geram competição e que aí, infelizmente, acaba gerando saúde mental e depressão. E por fim, espírito. Tenha fé. Se você não tem fé, isso aqui é uma passagem. Tenho 58 anos de idade, no Cronos, no Kairos, no tempo de Deus, na eternidade. Vale a pena crer. Vale a pena fazer o bem
e não importa quem. E quanto mais você faz isso, você lança sobre você mesmo ocitocina, que é o hormônio da alegria, o hormônio do amor. Que você possamos cada vez mais, no mundo que libera tantas toxinas, ou não negativas, toxinas, que possamos liberar a ocitocina através da oração, do equilíbrio e da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde mental. Comecemos agora, urgente, dando testemunho. E há uma frase linda que foi São Francisco, eu termino com ela, para pensar, São Francisco fala isso. Você parou para pensar, São Francisco, que você pode ser o único evangelho que a pessoa vai ler? Deus abençoe.